Nasce um novo tempo para nossas gestantes e crianças na primeira infância, em estado de pobreza ou extrema pobreza. O governo de Alagoas lança o Cartão Criança Alagoana. É o maior programa de transferência de renda da nossa história. Para se inscrever no benefício, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e cumprir as condições exigidas. As gestantes ou famílias com crianças na primeira infância inscritas no CadÚnico recebem do governo de Alagoas R$ 100 por mês. Assim, as famílias conquistam independência e autonomia para decidir sobre o melhor uso do recurso para seu filho, podendo oferecer uma melhor alimentação, mais saúde e conforto para a criança. E ainda movimenta o comércio local e gera emprego e renda na sua própria região. Com o cartão Criança Alagoana, Alagoas faz acontecer um futuro melhor hoje. Uma realização do governo de Alagoas. Olá, gente linda do meu Brasil. Estamos de volta daqui de Arapiraca, Agreste Alagoano. Porque é assim, né? Onde tem história boa de mulher inspiradora e extraordinária, eu chego para trazer a história para vocês. E hoje eu vou bater um papo com uma Maria que nasceu em São Paulo, mudou para o Nordeste, Recife, Pernambuco, onde se formou em jornalismo e tornou-se alagoana de Arapiraca. Seja muito bem-vinda, Mônica Nunes. É um prazer tê-la conosco em As Marias do Brasil. Maria, prazer meu, né? Na verdade, assim, né? Quando você disse bom dia Brasil, eu disse, ó, que responsabilidade. Eu geralmente só dava bom dia Arapiraca, no máximo bom dia Alagoas, né? Assim, obrigada, né, pelo convite e essa coisa de extraordinária. Na verdade, eu nem sei se me veste, né? Mas eu acho que veste todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres humanas de alguma forma. Eu sempre pensei que toda mulher tem uma história, toda mulher tem uma beleza muito própria, e não falo de beleza estética, né? Porque às vezes você olha profundamente e encontra naquela mulher algo muito inspirador, né? E eu fico feliz por eu inspirar algumas mulheres de alguma forma, por estar aqui com você, por ter essa oportunidade de contar a minha história, né? Eu costumo dizer que eu tenho vantagem, assim como você que é jornalista, que fala tão bem, eu conto a minha própria história. Eu acho que esse foi a grande sacada da minha vida, foi no momento que eu entendi que eu podia contar a minha história. E Mônica é minha colega de profissão, né? Verdade. Jornalista, publicitária. Mônica, como você se define? Quem é Mônica Nunes? Então, eu acho que eu sou um monte de coisa, assim, eu sempre fui muito mexida, eu sempre fui muito serelepe, eu sempre fui muito malagueta, e eu queria ser muita coisa. Eu acho que eu queria, às vezes, até ser artista de televisão para interpretar muitos personagens. Mas hoje eu sou uma mulher que, aos seus 52 anos, né, assumiu o meu papel, assim, de forma, assim, bem integral, né? Eu tento ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa cidadã, mas tento. É só tentativa ainda, né? Tentativa e erro muito, mas eu tenho alguns princípios, alguns valores que eu construí ao longo da minha vida, eu sou muito fiel a eles, e aí eu tô nessa, né? Eu sou uma jornalista formada, como você disse, me formei em Recife, Pernambuco, um estado que eu amo de paixão, assim como amo São Paulo, onde nasci, onde meus pais foram inicialmente, depois de imigrarem de Portugal, acabei chegando em Arapiraca, Alagoas, vim daí por um chamamento de amor, conheci o Luiz Alfredo quando éramos estudantes, muito jovens, e aí ele morava aqui, enfim, cheguei, fui acolhida assim, Ave Maria. Se eu passar a vida agradecendo ao estado de Alagoas e Arapiraca de forma particular, eu acho que eu não pago essa conta. E hoje eu sou uma pessoa que tento, estou sempre tentando. Ontem eu tentei resolver conflitos familiares, hoje vou tentar buscar outras coisas que estão incompletas, assim. Tento ser uma pessoa bacana, tento melhorar, erro muito, mas e sou uma mulher assim, quando você falou assim de empoderada, eu sou uma mulher muito segura do meu papel, assim, né? Eu gosto de escrever, gosto de me comunicar, o que eu estou fazendo aqui é praticamente assim, é a melhor coisa, a coisa que eu mais gosto de fazer é me comunicar. Então assim, eu sou uma comunicadora. Agora, antes de chegar a Arapiraca, como é que foi, assim, sair, os seus pais são portugueses, né? Você é filha de imigrantes.
Mas deixar São Paulo por Recife foi uma decisão de família? Foi uma decisão de família. Assim, se eu chorar, perdoe, né? Até porque esse momento de pandemia, tem alguns meses que eu não os vejo, graças a Deus estão bem, estão vivos, estão aí enfrentando também todas essas dificuldades. Foi isso, os meus pais, né, quando saíram de Portugal, emigraram. Portugal, um país muito pobre, com muitas dificuldades, havia realmente um movimento migratório muito grande na década de 40, os meus avós já haviam vindo, os pais do meu pai, né, foram para São Paulo inicialmente, porque havia familiares, aquela coisa toda, né, que nós somos, o Brasil é o país das oportunidades ainda, né, e aí foram para lá, casaram, mas não havia filhos ainda, a gente nasceu em São Paulo, somos 3 filhas, nascidas em São Paulo, mas houve uma divisão aí dos familiares da minha mãe, foram para Recife inicialmente, porque existe aí um grupo muito grande de portugueses, tanto em São Paulo quanto em Pernambuco, né? As colônias portuguesas se espalharam no Brasil e algumas com muita força em Pernambuco e outras em São Paulo. E meu pai foi inicialmente para São Paulo, porque os pais dele estavam lá, os irmãos, e nós fomos também. Mas a minha mãe não se adaptou. A minha mãe é a típica portuguesa, colônia, aquela mulher simples, então assim, minha mãe teve muita dificuldade. Teve muita dificuldade em todos os aspectos, porque ela é uma mulher muito do campo, uma mulher muito simples, uma portuguesa autêntica. Minha mãe é portuguesa autêntica, pouca vaidade, muita religiosidade, então assim, muito calma, diferente de mim, mas eu agradeço demais ela ter permitido eu ser o que eu sou. Eu digo que a minha mãe é uma mulher grandiosa demais, porque ela é muito diferente de mim e das minhas irmãs. Também uma Maria do Brasil. Uma Maria do Brasil, Maria Eugênia, um beijo muito, morrendo de saudade. E aí a minha mãe não se adaptou muito a São Paulo por vários aspectos, né? Muitas dificuldades naquele período, mas ficamos lá quando eu tinha 7 anos, a minha irmã mais velha com 10. Houve uma oportunidade da gente ir para Recife, porque os familiares da minha mãe estavam lá, os irmãos, e estavam em condição até econômica melhor, social, aquela coisa toda, chamaram e a gente foi. E aí fomos acolhidos também em Recife, Pernambuco. Ave Maria, falar em Pernambuco também mexe com o meu coração. Ficamos lá, onde eu tive a minha infância, a minha adolescência, onde estudei, conheci pessoas, onde realmente assim, eu já estava mais, né, com 7 anos, eu tenho mais lembranças de Pernambuco do que de São Paulo. E aí realmente construí essa história ali com todo mundo, e é um estado realmente receptivo, um estado forte. E a gente foi construindo essa história e lá a gente ficou, se consolidou, e onde eles estão até hoje, quase todos, graças a Deus, vivos e bem, enfrentando a vida. Foi aqui em Arapiraca que assim, toda assim, a vida profissional você construiu, né? Porque a Mônica chegou em Arapiraca para fazer a diferença, gente. Essa mulher já ganhou assim, vários prêmios aí, né, de rádio. Você, jornal e rádio, né, que assim... Então, Cléo, realmente eu me formei porque eu escolhi jornalismo, porque eu sempre fui uma pessoa assim, da comunicação, e gostava muito de escrever. E aí eu tentei me encaixar em alguma profissão que tivesse isso, e aí foi jornalismo, né? De imediato eu me dei muito mal. Eu fui rejeitada pelos veículos de comunicação de televisão, que diziam que eu tinha a voz da Cora Rachado, tá aí, essa voz. Mas era uma voz autêntica, uma voz minha, não era uma voz talvez não audível, eu entendo, mas foi uma falta de habilidade muito grande da pessoa. E eu tive muita dificuldade de me consolidar em Pernambuco, mas também porque eu não sentia a profissão naquela vibe que eu queria que ela fosse, ou que eu estava me preparando para ela, enfim. Me casei, eu estudei com o Luiz Alfredo, a gente terminou o 3º ano científico junto, aí começou a namorar e foi indo, namorei muito tempo com ele, mas ele tinha a sua história toda consolidada aqui em Arapiraca e estava meio que certo, né? Quando eu me formasse, aquela coisa toda, e a gente construísse alguma situação, eu viria para cá. E vim assim, formada de novo, como se diz, né? E vim para cá, inicialmente não encontrei campo também, não encontrei mercado, estava assim meio perdida, já tinha feito alguns estágios em Recife, tinha alguma experiência, muito pouca, mas aí eu cheguei aqui, o Luiz tinha um comércio, eu fui trabalhar com ele, mas a coisa também não encaixava, e meio que me senti também, às vezes, um peixe fora d'água, porque não conhecia ninguém, já cheguei aqui casada, adulta, aquela coisa, eu não tinha relacionamentos humanos assim, era tudo muito, a família do Luiz, algumas pessoas só, e eu meio perdida, mas é isso na Mônica que nos inspira. Desafios com ela, besteira, né? Ela está sempre superando, e ela superou essas dificuldades, superou aí
vamos dizer assim, o trauma da voz de Taquara rachada, que ela tem uma voz linda, e superou aí o novo do Arapiraca, uma cidade do interior, mesmo sendo a segunda maior cidade do estado, é uma cidade do interior, né? Mas ela superou tudo isso e ganhou prêmios nacionais, matérias jornalísticas, né? E quem perdeu foi essa TV que disse que você tinha voz de Taquara rachada, né? Mas assim, quando veio o primeiro prêmio? Demorou. Sim, mas aí veio o primeiro prêmio. Você que foi dito que era a voz de Taquara rachada, você foi trabalhar numa rádio, que é uma das principal rádio de Arapiraca, né? Fui. Eu inicialmente comecei oferecendo meus serviços de comunicação como assessora, assim. Eu coloquei o meu currículo debaixo do braço, depois que o comércio da gente fechou, nesse ínterim teve a história do Felipe, e aí eu saí de porta em porta dizendo, eu sou jornalista e queria fazer uma assessoria aqui, e a ideia é essa, eu vendo os anúncios, eu fiz isso, eu vendo, quando a gente bater, porque era tudo impresso, eu vendo, pago o que é feito e me pago. E aí as pessoas toparam, a CDL topou, a BB topou, outros veículos de comunicação toparam, ninguém custeava a minha vida, eu mesmo saía vendendo, trocando, perguntando, sou a rainha da pergunta. Quando inventaram o arroba eu já estava nele, eu já fazia um tempinho, porque era uma forma de eu encontrar uma sobrevivência, eu nunca quis, eu sempre, tá parada não é a minha vibe. E aí eu comecei como jornalista, um conhecendo o outro, conhecendo, e aí eu fui convidada realmente a fazer produção de um programa de rádio, porque comecei a me movimentar na profissão, né? Eu sou muito movimento. E com o Nelson Filho, que é um mestre da comunicação alagoana, assim, um mestre do jornalismo, uma das pessoas mais generosas que eu já vi, porque eu cheguei aqui, eu tô falando agora, mas eu era muito, assim, ainda muito acochada ainda no meu espaço, eu não tinha o espaço que hoje eu tenho, né? Porque não conhecia, porque realmente tudo isso que você falou, o desafio, a cidade nova, eu vi, enfim. E aí eu fui trabalhar com o Nelson Filho, que me oportunizou abrir mais os braços, né? O Nelson era realmente o ícone, era o símbolo do rádio naquele momento, em todos os momentos, desde que eu conheço, mas eu digo comigo. Mas ele me cedeu muito espaço. O Nelson saía, dava um passo para trás para que eu aparecesse. Era uma coisa assim surpreendente. Ele me impulsionava. E eu não era menininha não, já tinha meus 30 anos, 30 e poucos anos, porque eu já fazia um tempo. E aí eu comecei a ocupar um espaço aqui, ali, aqui, mas eu sempre fui muito criativa, as minhas pautas buscavam a criatividade, eu nunca quis fazer um jornalismo, eu sempre fui um jornalismo não padrão, assim, não, eu queria assim, os meus textos começam de forma diferente, enfim, eu disse, vou fazer pautas de jornalismo diferentes, aí fiz um programa sobre a cultura da macaxeira na região, e aí também... Macaxeira, que em alguns estados de São Paulo é chamada de mandioca, né? Pronto, foi a história da mandioca, né? Porque é também uma cultura local muito forte. Aí eu fiz um programa de rádio dividido em 2 dias, contei desde o cultivo até como a gente consumia a mandioca aqui, mas foi um programa muito legal. Havia um edital de um concurso de rádio sobre isso, e aí eu enviei a matéria, editei, produzi, aí fui eu, o Nelson e mais uma equipe ali, e a gente concorreu e ganhou, né? Ganhou, graças a Deus, dividi o prêmio quando chegou, foi muito bacana. Depois também fiz, mais pra frente, participei também de um concurso com o Davi Salsa, que é um jornalista também, trabalha comigo na assessoria de comunicação, também um jornalista assim, de primeira grandeza, e aí a gente fez um texto a 4 mãos, essa coisa também das mulheres, das instaladeiras de fumo de Arapiraca, então assim, foi outro também que a gente fez e ganhou. Uma cultura muito forte de Arapiraca, né, assim, que Arapiraca, gente que foi conhecida durante muito tempo como a capital internacional do fumo, né? Verdade. Hoje é uma cidade de muitas indústrias, comércio, mas o fumo ainda existe. Hoje Arapiraca é a capital internacional do Brasil, viu? Assim, né? Quem não conhece que venha, é uma cidade assim que eu amo de paixão. As pessoas são muito acolhedoras, muito solistas. É realmente uma cidade forte e robusta. Existem aí profissões de destaque aqui. Logicamente o fumo ele foi muito representativo, assim como as culturas
agrícolas, né? Mas aqui o comércio é muito forte, hoje a prestação de serviços é muito forte, a medicina, a educação, enfim, quem não conhece Arapiraca, venha, porque estamos aqui para receber. Eu sou alagoana e eu estudei em Arapiraca, né? Aí eu não. Tenho uma tristeza, de não ter sido assim um arapiraquense alagoano. Na adolescência eu vivi por aqui, né? Então, aí a minha profissão começou assim, eu sou muito mexida, né? Eu nunca quis. Então, onde eu tinha um espaço, onde tiver um edital de participação, eu, graças a Deus, ganhei, tenho um reconhecimento, né? Tem aqui profissionais aqui conosco, aqui nesse momento, que sabem, assim, que eu busco muito, né? Me mexo muito, me consorcio muito com a juventude, porque o tempo vai indo, né? Eu preciso de jovens para dizer, ó, a vibe é essa, vamos por aqui, Mônica, mas as pessoas contam com a minha experiência e a gente vai indo. Além dos prêmios aí na profissão, né? Ou seja, lá superou desafios e chegou assim no topo da profissão, né? Aqui em Arapiraca, Alagoas, e sendo referência, você também é escritora, né? Cheguei. Posso dizer assim, quando eu fui convidada a primeira vez para ser coordenadora da comunicação da Prefeitura de Arapiraca, aí eu respirei assim, Senhor, cheguei lá, né? Cheguei lá, porque assim, não era uma ambição construída, de jeito nenhum. Eu cheguei aqui, pelo amor de Deus, né? Para só ocupar um espaço, pagar minhas contas, construir a minha história, fazer a minha narrativa e ser eu mesma. Pronto, era o que eu queria. E sendo eu mesma, que eu acho que é a grande virtude que eu tenho, eu nunca deixei de ser o que eu sou, falar como falo, pensar como penso, logicamente que a gente se adapta, volto para trás, porque antigamente as pessoas não queriam nem mudar de opinião, hoje eu mudo de opinião, porque eu acho que é possível e sem nenhum trauma. Mas eu parte do crescimento, né, e transformação. Sempre fui escritora. Eu fui jornalista porque um dia, numa sala de aula, acho que na 5ª série, na 7ª série, eu fiz uma redação sobre o Zorro. E aí a professora, a quem eu devo, assim, nem lembro o nome dela mais, mas assim, a quem eu devo a construção, minha construção pessoal e profissional, me mandou ficar em pé e ler a minha redação para toda a sala e me deu um 10 e disse que eu era uma escritora boa, ó, sei lá com quantos anos eu tinha. E a partir daquele momento eu tenho isso assim na minha cabeça, eu disse, epa, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de me comunicar. E aí, aos poucos, essa coisa foi aflorando, e vem falando em mim. O meu marido disse que eu fico para colocar um ovo, enquanto eu não escrevo um texto, enquanto eu não faço uma crônica. Mas eu escrevi para ele quando eu namorava com ele. Foram 7 anos de namoro, dos quais muitos ele aqui em Arapiraca, eu em Recife. Eu tenho um caixote de cartas que eu escrevia para ele, textos de amor. Dá pra publicar o livro, né? Não. Cartas de amor de Mônica. Para Luiz Alfredo, não, mas assim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu gosto de me comunicar através da escrita. E aí, se dá para dizer que eu sou uma escritora, eu sou uma escritora, porque não me vejo de outra forma, assim. Eu acordo, durmo, os insights vêm, aquela coisa, agrada a uns, não agrada a outros. Algumas pessoas se identificam, mas, sobretudo, eu me agrado. Eu escrevo para preencher uma necessidade, um desejo meu, é orgânico, é epitelial. Eu preciso escrever o que eu escrevo, porque aí eu respiro. E ela, gente, além do destaque na profissão, né, de ser ela mesma, também faz aí dos desafios que enfrentam inspiração para ajudar outras pessoas, né? Seja aí em ação social. E ela teve um filho com deficiência e ela fez desse desafio inspiração e para ajudar outras mães na mesma situação, né? E escreveu um livro sobre essa história, Nina, né? Assim, então, essa acho que é a grande narrativa da minha história, é essa minha história de mãe, e mãe inicialmente do Felipe, né, que é uma pessoa com deficiência, como a gente falou, mas eu vou usar aqui o termo, que ele é o meu filho especial, completa esse ano 26 anos, então assim, é uma história longa. Tudo isso que aconteceu com esse processo todo do Felipe. Quando eu cheguei, eu fiquei grávida no primeiro ano de casada, e aí eu já descobri no útero que ele vinha com problema, ele tem hidrocefalia, e a hidrocefalia ocasionou uma paralisia cerebral, ou foi a paralisia que ocasionou a hidrocefalia, a gente nunca fechou essa conta. E aí eu tive parto prematuro, fiz uma cirurgia intrauterina, coloquei uma válvula na cabeça dele quando ele tinha apenas 7 meses dentro da minha barriga, e aí a gente conseguiu a sobrevida dele até que ele nasceu, e aí ele está vivo, feliz até hoje. E aí o que é que eu
o que é que ocorre, né? E é DJ, gente, ele é DJ de Arapiraca. Ele é maravilhoso. DJ Felipe, conhecido aqui na região. Conhecidíssimo, ó, vou dizer, viu? Ele já tocou com a Loki. Eu sempre dizer isso sempre, porque né, dá uma abertura aí nesse currículo. E realmente, assim, aí o que aconteceu? Tudo isso, né, a gente hoje conta essa história de forma assim, muito, o que é que eu sou? Eu sou hoje uma mulher que hoje posso falar sobre a deficiência do meu filho, sobre a condição do meu filho, sem me rasgar de tristeza, de lágrimas, me jogar no chão e me vitimizar, não, pelo contrário, isso daqui é o que me permite, né? Me permite contar essa história, ter ele ao meu lado, ter uma família construída com muitos valores verdadeiros, né? Porque ninguém passa por isso construindo valores de mentira, não tem como. A realidade interna de uma casa, ela é muito dura, muito cruel às vezes, até socialmente, mas a gente se reconstrói, né? E aí eu sou uma nova Mônica, construída e escrita a partir do nascimento do Felipe, e aí isso que eu fiz também. Eu, por muitas vezes, eu saio contando essa história, narrando, comecei a narrar, às vezes nas redes sociais, às vezes para as cartas que escrevo. Eu escrevo cartas para meus filhos para quando eu morrer, para quando tiver futuramente eles se encontrarem em algum buraco da casa, tem uma carta que a mãe deixou ali. E aí eu saí escrevendo, e um belo dia, meu marido Luiz escreve um livro, vamos escrever um livro infantil, não sei o quê. E aí eu juntei uma história de verdade com ficção, que é a história do Felipe, viajando aí por aí, de Kombi, porque o meu marido, se eu sou uma boa mãe, se eu sou uma mãe dedicada e feliz, o meu marido, Ave Maria, quem merece ser entrevistado é o José do Brasil. Ele é o José do Brasil. O Luiz é um pai incrível, ainda ontem me deu provas inquestionáveis de como ele é um pai reto e um cidadão e um marido. E para o Felipe, ele sempre foi assim, um impulsionador, um motivador. Porque eu costumo dizer assim, uma mãe, é muito difícil uma mãe não ser maternal, maravilhosa, né, e compreensiva. Mas um pai, e sobretudo um pai de um filho com deficiência, é uma descoberta muito pessoal. O Luiz se descobriu um novo homem e se propôs a seguir aquele caminho e ser aquela pessoa, e ser esse pai maravilhoso que ele é. Não, assim, Mônica, até assim, conversando, emociona a gente, né, inspira, porque todas as conquistas dela também foi enfrentando esse desafio de um filho com deficiência e superação, né, a força, garra, superação, inspiração, né, gente, e o Luiz Felipe, É o Felipe. Felipe, é o DJ Felipe, conhecido, que já trocou inclusive com a Loki, é o fruto dessa dedicação, né? Dessa luta, dessa garra. E a prova de que tudo é possível. É possível, né? Porque a deficiência tem limitação, mas não torna o ser incapaz. Não, né? Não, é absoluto. É assim, não dá nem para descrever. Isso aí realmente é um texto que vai ficar sempre incompleto. Eu nunca vou conseguir descrever a emoção, a alegria, o sentimento, a tristeza, tudo que vem junto com o filho com deficiência. Não. Eu estou sempre escrevendo porque sempre tem uma historinha nova, uma coisinha nova para dizer, mas assim, eu sou uma nova pessoa, a minha família é uma nova família e Felipe, sobretudo, Felipe é um cidadão independente até de mim. Ele construiu a história dele, logicamente que muitas vezes impulsionada, porque assim, eu costumo dizer assim, a gente decidiu que nós seríamos felizes, não apesar de Felipe, mas com Felipe. Isso fez toda a diferença na história, da narrativa da gente, construir uma família que tem uma pessoa com deficiência, mas é uma família normal, uma família feliz, uma família capaz, uma família com problemas, com estresse, com limitações, com contas para pagar, e que nunca param de chegar, mas é possível sim. E o Felipe, ele é uma demonstração assim, ele é um cidadão correto, ele é dedicado, ele é muito especial, ele é um filho assim maravilhoso, ele é muito emocional, ele é muito puro, né? E ser realmente assim, que o mundo às vezes não reconhece tudo isso. Eu preciso estar batendo, eu preciso estar dizendo, eu às vezes preciso bater a porta com o pé, às vezes eu peço para entrar, mas se não quer que eu entre, eu meto o pé. Já fiz isso várias vezes para mostrar que
tenho direitos, assim, não quero nada além do meu direito, mas graças a Deus que os direitos existem, a pessoa com deficiência, as lutas são grandes, são intensas, as limitações são difíceis, mas tem ganhos. E eu acho que eu sou responsável por alguns ganhos, lutei muitas vezes, continuo lutando, às vezes não, às vezes vou só para casa chorar, vou para debaixo do meu travesseiro e pensar como o mundo é cruel, como as pessoas são sacanas, como ninguém entende a pessoa com deficiência. Poxa Deus, me explica o que foi que aconteceu, porque o meu filho, lógico que eu fiz e faço essa pergunta várias vezes ao longo da minha vida, mas Deus sempre me responde. Pois é. E Mônica aí, com toda essa sua trajetória inspiradora, extraordinária, essa garra, força, aí batendo, e quando não abre, ela vai no pé mesmo e conquistando, ela tornou-se arapiraquense, né? Ela recebeu o título de cidadã arapiraquense, né? Da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores. E hoje ela é paulista. Portuguesa. Paulistana, né? Mas sou portuguesa também. Portuguesa, paulistana, pernambucana, alagoana de Arapiraca. Arapiraquense. Como Deus é bom comigo, né? Eu sou uma cidadã do mundo, já devia ter passaporte. Maria do Brasil. Maria do Brasil. Eu mereço um passaporte aí, verdade. Assim, eu agradeço aqui mais uma vez a professora Graça, conversando comigo assim, que nem a gente está conversando aqui agora uma vez, lá no centro administrativo, quando eu ainda trabalhava lá. E aí eu contei a minha história, ela disse, você não era arapiraquense, não sei o que ela me conhecia, ela disse, você gostaria, uma coisa assim, eu disse, oxi. Eu transformei esse dia, assim, eu acho que um dia de nascimento da minha vida, Cléia. Eu fiquei tão feliz, tão honrada. Eu acho que, assim, poucas pessoas deram tanto valor a esse título quanto eu dei. Eu fiz uma festa, eu fiz um acontecimento, eu fiz um discurso, eu subi na tribuna, me achei a vereadora, botei os braços pra cima, eu tenho umas fotos que de vez em quando posto, eu trabalhei tudo ali, trabalhei imagem, eu convidei pessoas, assim, que me acolheram aqui, mas desde o dia que eu coloquei o pé. Do dia que eu coloquei o pé, eu acho que se eu esqueci de alguém, peço desculpa, no próximo título de cidadã alagoana eu levo o resto. Mas assim, eu tentei reconhecer todos os momentos e todas as pessoas que tiveram relevância. Logicamente que assim, muitas pessoas foram muito importantes ao longo disso tudo, mas eu dei muito valor, Isso é importante, a gratidão, né? E assim, eu pesquisando, eu vi que inclusive saíram matérias de que nunca teve uma sessão com tanta gente e o espaço realmente foi pequeno para tantas pessoas que estavam lá prestigiando este momento especial da vida dela, que isso significa e representa quem é ela nessa trajetória toda, né, gente? Então, e essa gratidão, ela é importante, né, Mônica, porque ninguém chega lá sozinho. Em toda essa trajetória de superação de desafios, se teve apoio, né, se teve várias pessoas aí na caminhada, e a gratidão, ela é importante em tudo na vida. Nossa, assim, da moça que servia café na prefeitura, que me encontrou um dia desse, está aposentada e fez até o prefeito, o doutor Luciano, doutora Célia e Ali, pessoas que me deram, assim, um posicionamento social na minha profissão. Eu, assim, tento reconhecê-los, assim, com as especificidades, porque eu acho que a gente não tem que dar a todos de forma igual, não. A gente tem que dar àquelas pessoas o que elas, né, a expectativa delas com relação a gente, mas assim, eu realmente assim, primeiro que eu não gosto de nada, eu quando penso, pra mim tudo é meio que um acontecimento, então aquele dia foi um acontecimento, se eu quero fazer um aniversário eu quero que se transforme, é da minha natureza, eu teve um tempo que eu fiquei querendo controlar os meus impulsos, eu não posso ser uma pessoa assim, eu posso ser, eu determinei que eu posso ser o que eu quero ser. A mulher, ela pode ser o que ela quiser ser e estar onde ela quiser estar, né? Eu digo sempre aqui no programa, não há limite, gente. A mulher, ela precisa descobrir, se ainda não sabe, o seu poder de influência na sociedade, né? E a Maria do Brasil é assim, é aquela que começa, recomeça todos os dias. E estamos chegando já ao fim do programa, Mônica, e você aí com uma trajetória aí tão linda de transformação, que superou tantos desafios de ouvir, que tinha a voz de Taquara rachada e chegou assim premiada, tanto regional, aqui tanto em Arapiraca, Alagoas, como também prêmio nacional
no jornalismo e escritora, e chegou aqui no máximo que é. Você é secretária de comunicação do município de Arapiraca, né? Eu gostaria que você agora desse uma mensagem para as mulheres, as Marias do Brasil que estão nos assistindo. Nossa, eu tenho tanto respeito às mulheres, às Marias, que eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas e ambas se chamam Maria. Todas as 2, inclusive fiz um texto para elas ontem à noite, porque assim, elas são assim, assim como o Felipe, a fonte de inspiração, né? Mas eu penso assim, né, a minha vida não acaba nelas e nem começa. Eu tento fazer com que as Marias, inclusive as minhas e eu mesmo, tenham a sua própria história. Busquem as suas histórias, meninas. Eu costumo, quando eu encontro uma menina assim que nem eu era, assim, agitada, e que às vezes leva muito puxão de orelha, e fica quieta, menina, senta direito, menina, não fala, eu faço pelo contrário. Fale, se manifeste, busque o seu espaço, seja você, não tente, aí os valores têm que ser construídos também, né? Não tentando derrubar ninguém, nem tentando ser o que talvez não lhe vista naquele momento, mas assim, busquem a sua autenticidade, busquem o seu espaço no mundo, ele existe, ele é possível e ele não está atrelado a cargos, a dinheiro, não é isso. Não é isso. Nesse momento meu tem um cargo que eu agradeço demais a quem me trouxe outra vez, me permitiu, mas as pessoas que estão ao meu lado, toda a minha equipe, todo mundo que está ali, tem hora que eu não sou uma pessoa fácil, porque eu sou muito exigente, e eu exijo de todo mundo, tá aí, Calmon, nosso cinegrafista, e quem me conhece sabe que eu sou dureza, pedreira, mas ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que eu exijo, eu também acho que sei chegar junto e sei ser uma pessoa assim receptiva. Então é isso que eu desejo às Marias, é assim, encontrem o seu espaço, busquem, lutem por ele, não é fácil, não é um passo só. Esses 52 anos não foram construídos com apenas um passo, muitas vezes foi rastejo, foi muitas vezes sem querer sair de casa, mas o momento que eu tô hoje assim é um momento de plenitude, não sem problema. Não sem problema. Plenitude e felicidade, porque eu me permito ser feliz, sobretudo nesse período de pandemia que exigiu e exige tanto da gente, do ser humano. Todos os dias eu sou grata a Deus e sei que não vai ser um dia fácil, provavelmente, mas sei que ele será possível porque eu estou com a energia de Deus, tenho fé, tenho saúde para sempre. Para cima, meninas, Marias do Brasil. Mônica, todas as Marias que chegam aqui, deixa eu pegar aqui o livro da produção, que passam aqui, recebem meu livro de brinde, que é a Influência da Mulher no Mundo. Eu trouxe para você. Pois é isso aí. E muito obrigada de abrir aí um espaço, aí a sua agenda está agitada, aí eu sei corrida, mas muito obrigada de estar aqui conosco. Parabéns aí pela sua trajetória, né, a sua aí, pelo Felipe, né, fazendo tanto sucesso aí como DJ, e receba o meu abraço e mais uma vez obrigada. E obrigada a você que está aqui conosco, continue ligado em As Marias do Brasil, siga As Marias do Brasil nas redes sociais, Instagram e Facebook. E para assistir essa entrevista completa e outras de mulheres inspiradoras e extraordinárias, vai lá no nosso canal, no YouTube, As Marias do Brasil, e se inscreva, toque lá o sininho, deixe seu like e seu comentário e também a sua sugestão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Que tal conhecer uma cidade histórica com construções centenárias? Ou talvez um passeio pela mata, em um lugar que foi palco de uma grande luta por liberdade? Tá, você quer aquele velho clichê. Fim de semana de sombra e água fresca numa praia paradisíaca, que parece saída de um filme. Navegar entre canyons. Tomar vinho na serra. Eu te apresento Alagoas. Seu próximo destino é aqui. Governo de Alagoas.